qualquer improvisação, qualquer solo de qualquer pessoa, ela tem que ter, não obrigatoriamente, mas ela ela tem que ter 3 elementos, tá? Principalmente se você estiver num ambiente de improvisação mais jazzístico, mais bossa nova, mais essa onda que tem essas harmonias, você fatalmente vai encontrar esses 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? Escala, arpejo e nota cromática. E a combinação desses 3 elementos, obviamente com intensidade, né, articulação, uma série de outras coisas, mas em termos práticos de nota, você vai ter esses 3 elementos. E esses 3 elementos combinados são exatamente as matrizes. E o que são as matrizes? Quando você tira os solos dos caras, como eu tirei muitos solos, você começa a entender assim, cara, esse cara está fazendo aquilo, mas eu já ouvi isso. Por quê? São estruturas que fazem parte da língua. Por exemplo, se eu estou falando aqui português com vocês, então todo mundo aqui é fluente, nativo, em língua, quer dizer, nativo não, tem o Geraldo que é francês, está aí assistindo a gente também, mas fala português. Então todos vocês entendem português, certo? Então quando eu falo assim, por exemplo, por incrível, eu já ia falar por incrível que parível, né? Que eu gosto de brincar, falar por incrível que parível, mas por incrível que você já sabe o que eu vou dizer. Por quê? Eu não preciso nem terminar, você já entendeu. Por quê? Porque isso é uma estrutura da língua que todo mundo fala. Você já falou por incrível que pareça alguma vez na sua vida? Com certeza, né? O seu tio, seu irmão, seu avô, seu pai, sua mãe também, seu amigo, todo mundo que você conhece. Uma hora na vida a gente fala, porque isso faz parte. E como é que você aprendeu isso? Ouvindo. Pegando com o nativo. E isso vai acontecer na improvisação também. Só que a língua da improvisação é uma língua que a gente não aprendeu quando a gente estava engatinhando. Então a gente cria essa resistência, acha que é um mistério, mas na verdade é uma língua que você absorve também. E as matrizes são uma sacação que eu tive, que existe uma linguagem ali que o cara precisa dominar certos intervalos, como que anda dentro das escalas, certos treinos. Não são só as frases que as pessoas veem nos vídeos da internet, são treinos dentro das escalas também que você precisa fazer para você criar memória motora nos seus dedos para andar dentro das escalas exatamente na maneira que essas estruturas acontecem. Então depois isso se torna subconsciente e vem à tona num nível subconsciente. Você sabia que a sua mente subconsciente é 1 milhão de vezes mais rápido do que a sua mente consciente? Tem estudos que dizem que a mente consciente processa informações a 40 bits por segundo e a subconsciente a 40 milhões de bits por segundo. É absurdo, né? Mas é fácil de entender isso quando você pensa, quando você estava aprendendo a dirigir o carro. Que no início era muito difícil. Caraca, tem que aprender. Ih, não prestei atenção. Ou você fica tenso, né? O cara não pode nem falar do seu lado. Depois é tão natural que você conversa, a sua mão faz tudo automático. É isso. Bom, ficou claro sobre o método DNA? Deixa eu dar uma olhada aqui que a galera falou bastante aqui. Enquanto eu falei, eu gosto de explicar bastante. Me diz aí se ficou claro. Alexandre, Manuel Borges, Cláudio. Deixa eu dar uma lida aqui, gente. Assisti só uma, aproveitando para fazer uma pergunta. Não faz parte do processo decorar as escalas e os shapes? Sim, Alexandre, faz parte sim. Só que o que acontece? Vamos lá, respondeu o Alexandre aqui. Olha só, tem 2 momentos. Tem um momento em que o cara vai começar a improvisação, vai começar a estudar improvisação, que ele não sabe os shapes ainda. Nem escalas, não sabe nem o que é escala dórico, o que é escala menor melódica, não sei nada disso. Beleza, então ele precisa aprender isso. E aí, esse momento, você tem que saber os shapes e tem que saber as escalas. Só que o que acontece? Esse processo aqui, ele é fácil de entender
Tipo, eu preciso desses shapes, se eu treinar, beleza, então ela cabe nesse acorde, então eu vou treinar, quando tiver esse acorde eu vou executar. Esse é um momento do estudo da improvisação. Só que tem um outro momento que é quando você faz isso e mesmo depois de saber os shapes e as escalas e até a parte teórica, você não consegue improvisar. Você não faz nada com aquilo. Fica mecânico, fica um sobe e desce de escala e às vezes passa o acorde, você sabia que tinha ali um troço para você fazer, uma escala para você fazer e você não deu conta de fazer, você não pensou em nada, você não conseguiu executar. O acorde passou e você não conseguiu executar. Ou seja, aí é o ponto onde está o DNA da improvisação. Significa que a pessoa que não tem os shapes e as escalas, ela não pode entrar no DNA? Pode, ela pode entrar. Lá no DNA tem todos os shapes digitados, todos, literalmente todos os shapes que você precisa. Sabe quantas escalas você precisa para improvisar em qualquer música de standard de jazz? 15. E olha, te digo uma coisa, se você souber 15, 14, 13, 12. Se você souber 11, você já faz a festa. E dessas 11, o shape, você só precisa saber o shape, os 5 shapes de 3 escalas. O resto é praticamente tudo, só muda de lugar. Mas você precisa saber quais são e precisa praticar. Mas, em suma, respondendo a pergunta do Alexandre, é isso, Alexandre. Entendeu? O cara precisa saber os shapes. Só que existe um outro... A gente aprende e depois a gente trava de novo, né? Existe um outro cara, um outro nível aqui de estudante de improvisação, que é quando o cara já sabe esse troço e ele tá agarrado. Se vocês assistiram as aulas da jornada, eu mostrei um caso de um aluno do DNA da improvisação, que é o Rodrigo. O Rodrigo já entrou, ele já sabia os shapes, já sabia a parte teórica, mas não saía do lugar. Ele não conseguia fazer, porque era um sobe e desce. E eu sei disso, porque eu já passei isso. Chegou um momento que eu sabia o que usar, para que usar, por que usar, como usar, só que eu não conseguia executar. E aí eu comecei a buscar um negócio. Cara, tá faltando uma peça. E essa peça chama-se mente subconsciente. Resume todo o método. Tanto as matrizes, quanto a internalização da harmonia, quanto manipulação do pulso. Isso aqui é mente subconsciente. Se não tiver subconsciente, não rola. Entende? E quando tá subconsciente, fica natural para você. Aí você consegue transitar de uma escala para outra, porque você fez os exercícios certos, você aprendeu como caminhar dentro, você aprendeu as matrizes e como andar dentro dessas matrizes, combinando as escalas com arpejos e notas cromáticas. Vamos lá. Por que falam que usar as escalas pentatônicas é coisa de roqueiro que não gosta de estudar, as escalas naturais? Vamos lá. Isso é uma boa pergunta, né? Por que falam isso? Porque no rock, acho que a primeira coisa é o seguinte, porque no rock tem muito isso, né? Tem muito pentatônica e tal. E a pentatônica é legal? Olha, eu tenho uma aula, depois você assiste, tem uma aula no canal recente que eu fiz, 4 maneiras de usar a pentatônica no jazz. Você pode usar a pentatônica no jazz. É só você saber como usar. A escala pentatônica é uma escala muito forte, porque ela é muito coerente musicalmente, entendeu? Ela é muito boa essa escala. Só que só subir e descer pentatônica no tom da música não vai fazer você improvisar em harmonia tipo do Tom Jobim, de jeito nenhum. Você faz só estranho, né? Você tá, tipo, tem um aluno meu que falou isso, tipo, você tá de terno na praia, não tem nada a ver, entende? Não tem nada a ver. Fica estranho, soa estranho, entende? Então você pode usar a escala pentatônica de uma forma estratégica para ela soar dentro desses acordes com dissonâncias. E aí vale a pena assistir essa aula para entender. Mas pensando da maneira como se toca no rock, não soa não. Não soa. Para uma pessoa com
uma pessoa com estilo pop, sertanejo, esse estudo ajuda? Manuel Borges que falou, olha, Manuel, você vai dar um salto muito grande, porque por causa da internalização da harmonia. Não tem a ver só com o estilo. Eu tenho um vídeo no canal, depois assiste também, chama-se, acho que é Como Aplicar as Matrizes no Pop Rock. Põe Thiago Guzzo, Matrizes Pop Rock. Você vai ouvir eu tocando pop rock com matrizes. Tá lá. Entende? Sem falar do estudo da internalização da harmonia, que é universal. Serve para qualquer instrumento. Serve para qualquer instrumento. Serve para qualquer instrumento também, mas serve para qualquer estilo. Porque é uma questão de como você ouve.